Chegamos na página 128, representando números racionais, números decimais finitos, são aqueles que têm um final, ou seja, a divisão ela se encerra, e aí ele chega no exercício e ele pede para representar se o decimal é finito ou infinito. Lembrando uma lógica que eu cheguei a comentar com vocês, tem a ver com os denominadores. Sempre quando a gente tiver o denominador denominador, denominador formado por fatores que formam um número, apenas 5 ou 2, ou seja, se tiver fator 5 ou fator 2, ou tiver os dois ao mesmo tempo, 5 e 2, na formação do número, 5 e 2, significa que esse número vai deixar um final vai ser finito quando eu dividir. Todos os outros números que não tem, que tem lá um fator 3 aparecendo, que tem um fator 7, que tem um fator 11, ou que seja um número primo diferente de 5 e de 2, esse número sempre ele vai gerar uma dízima periódica. Aqui, se a gente fizesse a divisão rapidinho, 1 dividido por 5, o 5 não cabe no 1, vírgula, essa vírgula me deixa colocar um zero, quantas vezes o 5 cabe no 10 é 2 vezes, zerou a conta, o meu resultado é 0,2. Essa daqui usaria a mesma lógica, 4 dividido por 11, geraria toda a conta. Como eu expliquei isso daqui, não tem o fator 5 ou o fator 2 e é um número primo, este número aqui será uma dízima periódica. Então eu vou representar essa letra B aqui, ó, como dízima periódica e esse daqui como decimal finito. Então, dízima periódica, decimal 1/3, de novo, ó, o 3 ele não tem fator 5 ou 2, então ele é uma dízima periódica quando eu dividir. E aqui é facinho de verificar que se eu fizer a divisão, ó, vai dar sempre o número 0,999999999. 5 por 4, ó, o 4. Ó, quais são os fatores que formam o 4? O 4 ele é formado pela multiplicação de 2 vezes 2. Então, ó, só tem fator 5 ou 2, só tem o fator 2. Quando a gente dividir isso daqui, perfeitamente isso daqui vai acabar, ele será finito. Ele será um número finito e não uma dízima periódica. 2 por 3, se a gente fizer essa conta, ele vai dar uma dízima periódica. 3 por 11, se a gente fizer essa conta, 11 é um número primo, vai dar uma dízima periódica. Continuando, página. Converta os números abaixo em fração. Isso daqui, bem rapidinho, é super importante. Quando a gente tem um número finito, ou seja, ó, decimal finito, a forma de se escrever em forma de fração é encontrar um numerador e encontrar um denominador. Porém, o denominador ele sempre será com o número 1, e depois do número 1 vai ser quantidade de zeros. Quantos zeros vai ter? Se vai ser 10, 100, 1000, 1 milhão, quantidade de zeros vai depender de quantos números está depois da vírgula. Então, depois da vírgula eu tenho um número, então é apenas um zero. Ah, professor, e o número que fica em cima? Esqueça essa vírgula, tira a vírgula. Qual o número que sobrou? Sobrou 0,5. Mas o zero à esquerda não tem valor nenhum, então você pode colocar direto o 5. Então, ele gera a fração 5 décimos. Que 5 décimos eu poderia fazer? A simplificar ela por 5 daria 1 meio, ela é equivalente à fração 1 meio, então 0,5. Mesma lógica aqui, eu preciso de um denominador, preciso de um numerador. O denominador sempre vai ser o número 1, seguido de zeros. Zeros é a quantidade de números depois da vírgula. O número que vai lá em cima, apago a vírgula. 15. Então, 15 décimos. Esse número é divisível por 5, divisível por 5. Lembrando que
Para saber se um número é divisível por 5, basta olhar o final dele. 5 ou 0, ele será divisível por 5. Então, o resultado em cima é 3, o resultado embaixo é 2. Mesma lógica nesse. Numerador 4, denominador o número 1, seguido apenas de um 0, 1/4. Lembrando que esses números são divisíveis por 2. O exercício não pede para simplificar, mas é bom relembrar. Então, seria 2/5. 3,8, mesma lógica. Denominador sempre é o 1 seguido de zeros. Zeros a quantidade de números que tem depois da vírgula. Numerador é o número sem a vírgula. De novo, esses números são pares, então são divisíveis em cima e embaixo por 2. Dá 19 em cima, que é um número primo, e 5 embaixo, que também é um número primo. 0,25, ó. O denominador sempre é o número 1 seguido de zeros. Quantos zeros? A quantidade de números depois da vírgula, 2. E o número de cima? Esquece a vírgula e escreve quem ficou de valor. 2,35. Número 1 seguido de 2 zeros. Esquece da vírgula. Todos os números que sobrarem com valor você coloca. Se for 0 à direita, você coloca 0 à esquerda, que você desconsidera. Então, número 100, porque tem 2 números depois da vírgula, cancela a vírgula, sobra o número 32 em cima. Todos esses números aqui dá para ser simplificado, mas deixo com vocês se quiserem relembrar. Observe os pontos A, B, C e D na reta numérica e responda cada item completando quais pontos se encontram cada número. Considere o menor intervalo como resposta. Agora responda: o 0,5 está entre A e B? O 0,5 está entre A e B? O 0,5 ele está entre A e B. Sim, ele está entre A e B. Essa é só para verificar como que será a resposta. O 0,7 ele está entre quais números? O 0,7 ele está entre o número D e o número B. O 0,2 ele está entre o número A e D. O 1,2 ele está entre B e E. O 0,9 ele está antes do B, ó. Então ele está entre o número D e o número B. O 1,9, ó, ele está antes do C. Então ele está depois do E e antes do C. O 1,5, ó, ele está entre o B e o C. E o 0,1? O 0,1 ele está entre o A e o D. Isso completa o nosso exercício, completa essa página. Bem rapidamente, a gente tem o exercício